Olá, você que assiste ao Frente a Frente, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa de hoje, que nós vamos começar agora. A entrevista é com a psicóloga Marina Xavier, ela que atua no programa, no serviço Alô Saúde Mental, que é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, desde junho, prestando assistência pelo SUS, portanto, gratuita essa assistência aos alagoanos que desenvolvem transtornos mentais durante esse período da Covid-19. Doutora Marina, seja bem-vinda aqui ao Frente a Frente para falar de um assunto que é do interesse de todos, afinal, a pandemia ainda está aí e no seu pico, não é? Atingindo pessoas majoritariamente de outras faixas, não tanto os idosos como foi na primeira onda. Portanto, o que dizer, né, da construção desse serviço? A partir de que demandas e como essas demandas chegaram à CESAL para criar esse serviço Alô Saúde Mental e como ele é desenvolvido? Obrigada por sua Olá, presença aqui conosco. olá, bom dia, obrigada também pelo convite. O Alô Saúde Mental, ele surgiu de uma necessidade percebida pela Supervisão de Atenção Psicossocial, a SUAP, que faz parte da CESAL. Nós percebemos a necessidade desse apoio, desse acolhimento à população alagoana, visto que existiam muitas incertezas sobre, e ainda existem, né, sobre o Covid-19. Então, com a visão de fazer esse acolhimento, essa população, foi aí que surgiu o Alô Saúde Mental. Qual o perfil desses mais de 2.500 usuários do programa Alô Saúde Mental? Tem todas as faixas etárias? É, Hoje a gente percebe, o Alô Saúde Mental já atendeu mais de 2.585 pessoas. Então, nesses atendimentos que iniciaram no dia 1º de junho de 2020, a gente percebe que 71% do público, né, que é atendido pela saúde mental são mulheres, mulheres jovens, de 18 a 29 anos. E o que mais é relatado, trazido no serviço, são crises de ansiedade, medo, incerteza, visto que depois de um ano de pandemia, a gente ainda não tem respostas para muitas perguntas, né? Uhum, é verdade. E diante das incertezas, né? Agora mesmo, com a ausência da vacina para a segunda dose, as pessoas que se vacinaram já no primeiro momento já desenvolvem traumas, pânico em função da incerteza da vacina não chegar a tempo do prazo previsto para a segunda dose, enfim. Mas como se estruturou esse serviço? Como ele está estruturado para atender a população de forma gratuita? Porque é pela via do SUS que está sendo viabilizado. Exato. O Alô Saúde Mental, ele iniciou por duas plataformas, site e WhatsApp. Em seguida, ele foi complementado, e é o que funciona até hoje, que é o 0800, porque fica muito mais acessível à população em geral. Então, hoje a gente funciona no 0800, 082, 5050. O profissional, a pessoa, a população em geral, alagoana, que se sinta de alguma forma prejudicado, desconfortável, ou algum tipo de sofrimento psicológico e precise de um acolhimento naquele momento, pode entrar em contato conosco. Estamos de plantão de 7 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta. Então, tem uma equipe capacitada para fazer esse primeiro acolhimento. Quantos profissionais trabalham nesse serviço? A gente tem uma equipe de 7 psicólogas que está de plantão, como eu te falei, de 7 da manhã às 17 horas. Nesse momento,
tem psicólogas de plantão para quem tiver se sentir desconfortável, algum tipo de sofrimento psicológico decorrente desse isolamento. A gente entende que o isolamento é necessário para diminuir a curva de contágio do Covid-19. Existem estudos, né, epidemiológicos que comprovam a eficácia do isolamento, porém, esse tempo longe do convívio da sociedade, ele traz alguns transtornos. E a importância desse serviço, nesse momento, é muito grande, né? Para dar esse apoio, esse acolhimento. A princípio, não é um serviço de acompanhamento, é um serviço de acolhimento e de amenizar aquela crise daquele momento. E a partir disso, a gente pode fazer encaminhamentos, dependendo de cada caso que entrar em contato conosco. Pois é, porque você falou que 70% constituem mulheres, né? A maioria são mulheres que procuram o serviço. E dentre essas queixas que são relatadas, o que é mais comum? Perda de emprego, isolamento social, situações da convivência no lar com os companheiros, com a família. O que mais predomina nessa reclamação e nessa necessidade de acolhimento? Eu estou olhando aqui até os dados que 29% eles informam sobre tristeza. O tristeza do isolamento, de estar longe do ente querido. A gente não tem como dizer porque é o primeiro acolhimento, né? Uhum. A gente relata não esse acolhimento. Não constatar, né? Ainda não, né? Porque ele é Não estou conseguindo ouvir. Seu microfone fechou um pouco. Marina, não estou ouvindo você. Marina, não estou ouvindo você. Relataram... Agora. Agora? Pois não, vou retomar a pergunta. Em relação às queixas, né, que são colocadas, já que 70% das pessoas que ligam são mulheres. Então, o que predomina no aspecto da necessidade emergencial de ser ouvida? Que reclamações são mais constantes colocadas? Então, a gente recebe 29% traz o medo de voltar à rua, traz a tristeza de voltar à rua, quer dizer, a tristeza de voltar, a incerteza de como é que as coisas vão ficar. Esse é o relato. 23% fala sobre a ansiedade, de não saber como é que vai ficar o emprego, de não saber como é que vai ficar a saúde do ente querido. Então, a gente percebe isso. E tem uma escala também, uma escala de nível dos sintomas, que é leve... ser intenso ou não? Uhum. Exatamente. E 49% declarou que seus sintomas são intensos. Então, são pessoas que relatam tristeza, medo, ansiedade, Pânico, e né? relatam de forma intensa. Pânico, né, em geral, da situação, não saber quando a pandemia vai acabar, quando a normalização das suas atividades vai acontecer, né? Tudo isso, ainda isso associa as questões relacionadas ao país, tudo isso gera incerteza, não é, Marina? Exato. A incerteza de quando vai tomar a vacina, são relatos, a incerteza de como é que vai estar meu familiar, meu pai, meu avô, já que o nosso percentual, a maioria são mulheres jovens, de 18 a 29 anos. Então, elas relatam muito a incerteza sobre como é que vai ficar o seu ente querido. Pois bem, diante desse quadro, é também apresentado pelos profissionais da saúde, os psicólogos que fazem esse primeiro acolhimento, uma conscientização sobre a necessidade do isolamento social, justamente nesse momento
em que a maioria que liga jovens em faixas etárias que classificam a juventude e que, na verdade, nessa segunda onda, é justamente esse segmento que está sendo atingido pela Covid-19. Na sua forma, com variantes aí do coronavírus que tornam, né, os sintomas assim bem mais graves. Exato. Como eu trouxe anteriormente, o sistema ele começou a funcionar em 2020, em junho, onde a incerteza era um pouco maior do que a gente vive hoje, né? Então, esses dados ele traz desde junho até hoje. Então, sim, existe atualmente, em 2021, essa fala dessa preocupação do isolamento, porque é comprovado, né? 95%, se você faz isolamento, o combate ao coronavírus é muito maior. Então, sim, existe dessa população que entra em contato conosco esse cuidado com o isolamento e até de forma exacerbada, características de comportamentos de pessoas ansiosas, que é o que a gente traz hoje como dado. Há casos em que as pessoas ligam mais de uma vez para o serviço, Marina? Sim, existe sim. Existem casos que a gente percebe que a Diariamente, pessoa... por exemplo, durante o dia, ligar 2 ou 3 vezes? Sim, percebe, acontece sim. A pessoa tem a primeira crise, se sente confortável, se sente confortável com o atendimento, afinal é uma pessoa que está ali para te ouvir, para te indicar o melhor caminho e te fazer encaminhamentos. Então a pessoa sente a necessidade de um retorno e pode ligar nesse horário de 7 da manhã até as 5 da tarde. A gente está disponível para que a população ligue para esse contato no 0800. É importante, então, saber que o serviço, o telefone está aí, 0800 082 5050. Lá a pessoa vai encontrar um psicólogo de plantão para acolher, né, os sintomas que podem ser diagnosticados no futuro como depressão, mas que já caracterizam a necessidade de um acolhimento profissional. E nesse sentido, Marina, o que dizer das pessoas que apresentam um sintoma até mais grave, as pessoas que chegam a esse momento de uma forma, digamos assim, descontrolada? Há relatos nesse sentido? Sim, acontece sim. Às vezes a pessoa liga para consulta para o irmão, para o primo, liga dizendo, olha, meu irmão está em surto, a gente não sabe o que fazer, aonde a gente deve seguir, já que alguns serviços, existe a dúvida se alguns serviços estão funcionando por conta da pandemia. Então, a gente tem esse papel também, de encaminhar, de verificar qual o seu bairro, qual o serviço que você pode procurar no seu bairro. A gente pode indicar o telefone, indicar o horário que essa pessoa pode entrar em contato. Então, a gente também presta essa assistência. Portanto, de suma importância que as pessoas não se deixem chegar ao, digamos assim, ao clímax de uma crise para procurar ajuda, né? Porque o serviço está lá aberto das 7 da manhã às 5 da tarde para acolher essas pessoas. Nós vamos chamar, Marina, agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto apenas. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga Marina Xavier, que atua no Alô Saúde Mental, um serviço da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, que atua via SUS, portanto, prestando uma assistência gratuita aos alagoanos que desenvolvem transtornos mentais durante a pandemia da Covid-19. Saúde mental, digamos assim, é indispensável para superar tudo que essa pandemia tem apresentado, desde a contaminação, né, das pessoas, o tratamento e o desfecho dessa doença que tem ceifado milhares de vidas no Brasil inteiro e no mundo também, claro. Então, Marina, eu gostaria que você dissesse para a gente aí como o serviço recebe as pessoas que estão em surto e que apresentam, por exemplo, tentativas de suicídio. Uma pessoa que tentou já alguma vez, durante a pandemia, qual é o encaminhamento que é feito nesse sentido? A importância do serviço é muito grande, como você trouxe. Pode encaminhar essa pessoa a um psiquiatra que possa fazer o atendimento também via SUS? Sim, sim. Quando chega essa demanda, como já aconteceu, a gente tenta entender o contexto, tenta buscar a rede de apoio. A RAPS, ela funciona muito bem no nosso estado e tentamos encaminhá-la para o profissional ou para o serviço mais próximo à sua casa. A gente também tem alguns parceiros como o Cavida, que nos auxiliam nesses momentos. Quando é necessário algum atendimento mais pontual, a gente aciona a RAPS, aciona nossos serviços psicossociais, nossos CAPs, e a gente faz trabalho em parceria. O serviço ele funciona em parceria com outros serviços do Estado. Então, esse paciente, essa pessoa que procurar o serviço, vai ter toda a assistência, todo pelo Estado. Pois bem, dos 102 municípios alagoanos, vocês têm como contabilizar, digamos assim, quantos municípios já foram atendidos por meio desse acolhimento? Sim, desses mais de 2.585 pessoas, nós atendemos 23 municípios. A gente sabe que 23 municípios e 2 atendimentos veio da Bahia. Então, até fora do nosso estado, a gente já teve. É interessante, né? O serviço já está atendendo além fronteiras. E dos 102 municípios, apenas 23 registrou pessoas que procuraram essa ajuda. O que se deve ao desconhecimento do serviço? Eu acredito que a saúde mental, ela ainda é um tabu, né? Eu acho que com a pandemia, a gente vem fortalecendo a saúde mental e as pessoas vêm entendendo a importância de se falar sobre isso, de se estudar a saúde mental, de se procurar profissionais de saúde mental para acompanhamento, e aos poucos a gente vem quebrando esse tabu. É muito mais fácil a gente apontar que o outro está precisando de ajuda, mas reconhecer que nós mesmos estamos precisando de ajuda é um pouco mais delicado. Então, eu entendo que nesse momento as pessoas estão conseguindo perceber a necessidade de procurar o profissional, de procurar ajuda, e que o primeiro passo é importante, né? Pois é, você falou, há um tabu. O tabu já é consequência também do preconceito em relação às pessoas que desenvolvem algum tipo de doença mental, um transtorno mental, melhor dizendo. Isso, o transtorno mental antes você era visto como palavras até pejorativas, você é louco, você é doido, e a gente percebe que hoje os transtornos mentais, a gente vem fazendo um trabalho para quebrar isso, que as pessoas têm momentos de fraquezas, que procurar ajuda não faz você uma pessoa inferior. Faz parte da condição humana, né, Marina? Exatamente. Faz de você forte, né? De ir buscar a melhoria, de se sentir bem e buscar o bem-estar.
Então, Pois é, até nisso, o serviço pode está falar. dando assistência. Uhum. Pois bem, quando é comum no serviço identificar que a pessoa que liga não é necessariamente a pessoa que está vivenciando esse transtorno mental, mas um integrante da família que passa o telefone para a pessoa, convence a pessoa a falar, ou se consegue que as pessoas na crise tomem a iniciativa também de ligar. Como se dá essas situações? Então, a gente consegue ver esses dois perfis que você mencionou. Tem aquela pessoa que liga, diz, olha, eu não estou bem, eu estou me sentindo assim, assim, eu não sei o que fazer, por favor, me ajude. Como também tem aquela pessoa que liga, olha, é porque o meu tio tá assim, a minha mãe tá assim, e ela faz aquele arrudeio todo para trazer, na verdade, que o desconforto é dela, ela que não está se sentindo bem. E como a gente tem profissionais capacitados para esse atendimento, a gente consegue fazer essa leitura e esse acolhimento dessa pessoa também. É importante que a família tome a iniciativa e fique atenta inicialmente aos sintomas que as pessoas apresentam, as pessoas que são mais fragilizadas, não é, emocionalmente, apresentam nesses períodos de crise, dentro do isolamento social. A que sintomas, digamos assim, a família deve ficar atenta sobre as pessoas que convivem com ela no mesmo ambiente domiciliar? Principalmente pessoas com histórico de tentativas de suicídio. Se você tem um familiar que você percebe a mudança de humor dele, o distanciamento, é importante chegar junto, tentar entender se é aquela rede de apoio dele naquele momento e indicar ajuda. E se você perceber que mesmo assim o seu familiar não entrando em contato, pode também entrar em contato conosco para que a gente possa dar esse direcionamento, esse aconselhamento para que você busque ajuda junto com ele. Pois é, buscar ajuda. Muita gente mora sozinha, né? E isso é um traço, um dado, melhor dizendo, que pode justificar essas pessoas que ligam diretamente por serviço. Geralmente são pessoas muito autônomas e que percebem já um pouco do funcionamento já transtornado, não é? E há tempo de ligar para o serviço. Ocorre isso também? Sim, nesse um pouquinho mais de um ano, a gente recebeu sim casos de homens, inclusive, apesar da faixa etária ser, os dados mostrem 71% mulheres, mas a gente também tem atendimentos do sexo masculino, e eles trazem com outro tipo de fala, de que não está muito bem no trabalho, que não se sente muito bem, que tem uma falta de ar. Então, uma outra fala, mas que também está pedindo ajuda. Então, a importância da equipe estar treinada e capacitada como a nossa para entender essa fala e fazer esse acolhimento e buscar ajuda para que essa pessoa possa retornar às suas atividades. Pois é. E nesse momento em que o desemprego está batendo a porta de grande parte da população, o que é dito quando as pessoas colocam situações que não estão na alçada do psicólogo responder? Por exemplo, essa questão mesmo econômica foge a síntese do atendimento que vai ser feito, né? Mas as pessoas colocam isso. Elas entram em depressão pela pouca perspectiva de se inserir no mercado, novamente no mercado de trabalho. O que dizer a essas pessoas quando elas estão nessa situação? Exato, acontece sim. Quando a gente chega no fato de diagnóstico de depressão, isso pode acompanhar por um tempo. E não necessariamente por conta da pandemia, essa pessoa ter a depressão, ela já tinha antes, e por conta Um da gatilho, pandemia, os digamos assim, não é? sintomas, exatamente, acentuaram ou ficaram mais presentes naquele momento. Então, a gente tenta buscar a causa, né? Porque a pessoa pode trazer a demanda da falta do emprego,
mas na verdade é alguma coisa por trás que ela está trazendo só como primeira fachada, ou primeira coisa mais fácil de se trazer. Então, a gente vai tentando fazer esse trabalho de entender o que tem por trás, de chamar a rede, como eu te falei, o Alô Saúde Mental trabalha em parceria com outros setores do Estado. Então, a gente tenta buscar essa rede para auxiliar essa pessoa que entra em contato conosco. Quando as pessoas entram em contato e há necessidade de fazer, digamos assim, na triagem, logo se percebe a necessidade de articular com outros setores do Estado, como você detalhou, qual é o encaminhamento que é feito? Porque esse atendimento passa a ser ainda remoto ou há a possibilidade de as pessoas também terem um atendimento presencial? Quando a necessidade de ser presencial, a gente verifica se aquele serviço está realmente funcionando presencial. Os CAPs, por exemplo, estão funcionando. Então, a gente entra em contato com CAPs, vê toda a questão de horário, a disponibilidade, se esse perfil que está trazendo conosco, se tem um perfil para o CAPs, e aí a gente tenta fazer essa ligação entre o CAPs e esse usuário, e essa pessoa que entrou em contato conosco. Então, a gente tenta fazer o lacinho nas pontas, que ficam, às vezes, soltas. Então, o serviço ele faz esse tipo de encaminhamento, esse tipo de ligação, de laço e de contato entre o usuário e os serviços que são disponíveis para ele. Que, às vezes, a gente nem sabe que tem esse serviço e, quando entra em contato, a gente diz, olha, tem essa opção, tem essa. Ah, eu nem sabia que existia. Então, mais uma vez, a importância de ter esse contato com o paciente e fazer essas parcerias. Muitas vezes as pessoas não sabem porque muita gente faz a opção de nem assistir telejornais, de ir em busca de notícias na internet, para se blindarem de uma situação difícil que vive o país, as dificuldades também da pandemia, não é? Para se poupar, se blindar um pouco. Mas as pessoas podem fazer uma pesquisa seletiva também sobre serviços, não é isso, Marina? Exato. Tem alguns serviços que estão disponíveis de forma gratuita e que a gente precisa entender e tentar participar. É claro que, como recomendação para pessoas ansiosas, fazer essa triagem mesmo, essa seleção de noticiário, de entrevistas, de informação, para que não exista um bombardeio de informação. Isso também não é benéfico. Mas... Muito desse bombardeio está relacionado a fake news, né? A notícias falsas, que atordoam pessoas em situações normais, imagine um transtorno mental, né? Exatamente. Então, como você falou, fazer essa triagem, fazer esse filtro de informações, não é se privar de todas as informações, é fazer esse filtro. Evitar o bombardeio, porque isso gera angústia e ansiedade, porém, verificar as fontes que são confiáveis e assistir e interagir. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você.
Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga Marina Xavier, ela que atua no Alô Saúde Mental, um serviço da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, que atua pelo SUS desde junho, prestando assistência gratuita aos alagoanos que desenvolvem transtornos mentais durante a pandemia da Covid-19. E aqui eu repito o número do telefone que atende gratuitamente, 0800 082 5050, e vai atender um psicólogo para, digamos assim, atenuar o sofrimento das pessoas que estão no isolamento social, que apresentam qualquer tipo de transtorno, ansiedade, tristeza profunda, que pode levar à depressão, e há vários casos já relatados de pessoas com essa condição por conta do isolamento social e das dificuldades, do medo da Covid-19, do novo coronavírus. Portanto, Marina, nós falávamos no bloco anterior sobre os encaminhamentos que são feitos a partir desse primeiro contato que a pessoa tem na busca de um acolhimento com o serviço Alô Saúde Mental. Eu tenho a informação de que os CAPs estão lotados, quer dizer, tem muita procura, digamos assim, muita procura para atendimento em nível, não digo psicológico, mas psiquiátrico, e não tem dado conta. Há previsão de aumentar, digamos assim, a oferta de profissionais para atender uma demanda maior de pacientes nessa situação? É um estudo que se pode fazer diante dessa constatação? Então, o CAPS ele é um serviço portas abertas. Então, qualquer pessoa que precisar do atendimento, ele vai atender por ser um serviço portas abertas. O que acontece é que nem todas as pessoas que entram em contato com o CAPS têm o perfil para o atendimento. Então, tem que existir uma triagem, tem que existir se há necessidade de se manter no serviço. E sim, esses dados do Alô Saúde Mental são importantes para pleitear qualquer outro tipo de serviço. Inclusive, a partir do sistema, né, do atendimento do Alô Saúde Mental, surgiu a necessidade de outros projetos. Depois do Alô Saúde Mental, tem também o projeto Cuidados ao Luto, que é um projeto onde a gente entra em contato com todos os familiares que perderam seus entes queridos, para fazer esse acompanhamento, para fazer esse acolhimento, na verdade, como a pessoa está, como a gente pode ajudar, para mostrar que o Estado está junto com essa pessoa, a pessoa não está sozinha, pode contar conosco. E também existe outro serviço chamado Acolhe CESAL, onde a gente tenta fazer esse acolhimento também com nossos servidores. Então, a partir da Alô Saúde Mental, desses dados que a gente colheu, já surgiu outros projetos. Então, que a gente consiga trazer novos também, para dar essa assistência à população alagoana. Quando se faz o atendimento, né, pelo telefone, qual é, em geral, o que é recomendado às pessoas? Digo porque os sintomas são diversos, né? E a partir do sintoma que é apresentado é que há uma resposta adequada caso a caso. Mas, em geral, fechando esse atendimento, o que é passado a essas pessoas? Como você trouxe, cada caso existe um tipo de recomendação, um tipo de avaliação, porém, de forma geral, a gente pede que as pessoas, mesmo em casa, para poder amenizar e enfrentar as crises ansiosas, elas estabeleçam rotina, mesmo que seja de manhã, acordar sempre no mesmo horário, ter o horário de almoçar, de jantar, ter horário de estudar, de assistir televisão. Então, manter a rotina. Uma outra dica que a gente sempre pede que as pessoas façam é exercício. Mesmo que seja por pouco tempo, dentro de casa, mas se movimente. Tomar banho de sol. O sol, quando entra em contato com nossa pele, ele combate o estresse, a ansiedade. Então, são dicas que a gente pede que as pessoas, quando entram em contato com crise ansiosa,
possa fazer no seu dia a dia. Como a gente falou anteriormente, o bombardeio de informação. A gente pede que as pessoas façam esse filtro também. Evite estar o dia inteiro com a TV ligada, só escutando sobre morte, 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 porque isso gera angústia, como você mesmo trouxe, para uma pessoa tipicamente normal, quanto mais quando a gente está com uma crise de ansiedade. Então, a gente pede que essas 3 dicas: mantenha uma rotina, é muito importante. Quando você voltar ao seu trabalho, se já tiver mantido essa rotina, vai te ajudar muito. Faça exercícios e evite o bombardeio de informação. Pois é, o bombardeio de informação, sobretudo fake news, né? Porque e Exato. não acompanhar esse placar diário da morte como algo que possa chegar a você, já que você está se cuidando, está em casa, não sai inadvertidamente. Agora, outra questão que pode atenuar esse sofrimento é via celular, ter também um controle, não é, do estímulo que o celular representa para participar de grupos em que a tônica não é nada alegre nem para relaxar, e sim para se preocupar ainda mais, sobretudo com notícias falsas, né? Exato. Colocar até na sua rotina o tempo que você vai ficar exposto à tela. Quando a gente fala tela, a gente fala de celular, TV, como você falou, evitar esses grupos que vão te gerar mais angústia, mais ansiedade. Tentar parar um pouquinho, fazer uma autoanálise, o que está me fazendo bem e o que está me deixando mais angustiado. Quando eu estou nesse grupo do WhatsApp, eu fico mais tranquila ou eu fico mais nervosa? Mais Então, tensa, né? mais tensa, mais angustiada, mais hiperfocada no Covid. Então, a gente precisa entender, se perceber. E se precisar de ajuda, pode contar conosco, com 0800, que a gente vai estar lá para te auxiliar. Ou seja, é perceber o que lhe faz bem para manter e descartar definitivamente o que lhe causa mal-estar. Não é? Então, tanto na TV, com a programação, você escolhe a programação, né? Claro, é importante saber o que está acontecendo no país e tal, mas programas que vivem da proliferação, não é, de fatos cruéis até, não vale a pena. Agora, nesse sentido da audição que vocês fazem pelo telefone, há relatos também de crianças, adolescentes que desenvolvem qualquer tipo de transtorno mental, Marina? O nosso atendimento ele é para maiores de 18 anos, porém, existe mãe que liga para tentar entender e até como proceder diante a morte, como contar para o meu filho sobre a morte do ente querido, como é que a gente pode fazer. Então, cada caso é um caso específico, porém, existe sim esses relatos de mães, principalmente mães, tentando entender como trazer esses assuntos para o seu filho. Porque há 2 anos atrás a gente não tinha, né, essa quantidade de informações relacionadas à morte tão visível. A morte também era um tabu. E hoje a gente fala o tempo inteiro sobre isso. A quantidade de mortes é tão significativa, né? 400 mil mortes, que nos leva até a ver que muita gente já banaliza esse quantitativo, quando não deveria ser assim também, né? Não se pode banalizar milhares de mortes no país. E É uma forma de diante negação, dessa né? situação, você fala que algumas mães, o atendimento é a partir de 18 anos, direto para casos diretamente relacionados à pessoa, mas que algumas mães ligam para se orientar, para pedir orientação de como colocar isso para os filhos menores. Nesse sentido, é possível também que as pessoas liguem para o serviço procurando acolhimento pela ausência de alguém, um ente querido que tenha falecido vítima da Covid? Sim, acontece sim. Como eu te falei, o Alô Saúde Mental, ele foi o ponto de partida, porém surgiu mais 2 projetos. E um dos projetos é
Cuidados ao Luto, onde a gente recebe uma planilha do CIEVES, e a gente recebe essa planilha com todos os casos de luto de pessoas que foram acometidas pelo Covid, e a gente entra em contato com esses familiares para tentar entender como ele está, se está precisando de algum apoio, algum serviço do Estado. E existe também essa demanda espontânea, através da Alô Saúde Mental, onde a pessoa liga para o 0800, relatando o sofrimento daquela mãe, daquele pai que partiu. Então, existem esses dois caminhos. Existe a livre demanda, que é através do Alô Saúde Mental, como também existe o caminho pelo programa, pelo projeto Cuidados ao Luto, onde a gente entra em contato com os familiares. Quando as pessoas ligam mais de uma vez, vocês têm como mensurar a quantidade de vezes que as pessoas ligam diariamente para o serviço? Essa mesma pessoa, quantas vezes ela liga diariamente? Geralmente, as pessoas ligam uma vez só ou duas, mas não no mesmo dia. Quando acontece alguns casos, não passa de 2 vezes. Geralmente por conta da crise. As pessoas que ligam para a Alô Saúde Mental estão naquele momento da crise. E aí a gente consegue fazer essa ponte, essa parceria, como eu te falei, para deixar a pessoa mais habilitada ou mais estável para lidar com as situações que a gente está tendo hoje, da pandemia. Pois é, alguma situação dispara o gatilho para a pessoa entrar em crise, não é? É importante que a família fique atenta a esses gatilhos para interceder junto à pessoa, para fazer a ligação e colocar a pessoa ao telefone com o profissional de saúde, com o psicólogo. É importante tomar uma iniciativa como essa? Sim, é muito importante. Às vezes a gente percebe que nosso familiar, o nosso irmão, o nosso pai, ele está um pouco distante, ele está um pouco mais calado. É importante, sim, pedir ajuda, tentar entrar em contato, somente se a pessoa tiver um histórico de tentativas de suicídio. É necessário manter a rede de apoio estruturada para aquela pessoa. Então, se perceber alguma mudança de humor, se o seu familiar mudou os gostos, assim, ele gostava muito de conversar com os amigos, hoje ele prefere ficar no quarto, não conversa mais, tentar entender o que está acontecendo e pode sim ligar para nossos 0800. No universo masculino, o que é muito comum relatar para a rede de acolhimento, para o serviço, os homens temem desemprego, qual é a realidade mais constante? O que chega até nós é a questão do desemprego, é a questão das dúvidas sobre o próprio Covid. Às vezes o homem liga porque ele não sabe algumas coisas que ele não tem como perguntar para outras pessoas e ele tenta buscar essas respostas que tipo pelo de pergunta serviço. É mais comum nesses casos? Quando será a minha vez de tomar vacina? Quantos dias eu preciso ficar em isolamento? Eu preciso mesmo ficar em isolamento? Então, são esses questionamentos. O governo de Alagoas tem colocado na televisão e no rádio campanhas, né, informativas, mas a gente não via isso antes, no começo da pandemia, de parte do governo federal, que é um sentido mais amplo, não é, de mostrar como as pessoas devem proceder diante dos sintomas, diante dos casos de Covid-19. E isso faz falta, não é, Marina? Uma ação integrada da informação a ser prestada às pessoas, à população em geral. Isso, a CESAL, desde o início da pandemia, ela tenta fazer esse papel de informar, e a informação tem que chegar de forma interativa, tem que chegar de forma com a linguagem que a gente consiga olhar pelo celular e entender o que está dizendo ali, conseguir compreender aquela informação. Então, tanto pela rede social, quanto pelos meios de comunicação, de televisão, jornal, a gente tenta informar a população sobre os assuntos relacionados à pandemia, porque as dúvidas, ela vem junto, coladinho com a angústia,
com ansiedade. E quando você não consegue dar resposta para essa população, o nível de ansiedade e de adoecimento dessa população é maior. Então, a gente tenta minimizar esses efeitos. Pois bem, Marina Xavier, psicóloga que atua no Alô Saúde Mental, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Algumas considerações que você queira fazer? Estamos no encerramento do nosso programa. Eu quero agradecer o convite. Quero também trazer que as pessoas relembrem que não estão sozinhas nesse momento, que podem contar com a Secretaria de Saúde do Estado e ligar para o 0800. Obrigada, mais uma vez. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.